Vou mostrar nesse vídeo como marcar pontos no plano cartesiano, que é bem simples. Desenhei o plano cartesiano, esse é o eixo horizontal X e aqui o eixo vertical Y. Vou dividir o eixo X em partes iguais, começando pelo lado direito, lembrando que essas partes têm que ser exatamente iguais. Agora, do lado esquerdo, mesma coisa eu vou fazer com o eixo Y. Vou fazer a parte de cima e agora preenchendo a parte de baixo. Marquei a origem, que é 0, e vou numerar o eixo X. Do lado direito, começando em 1, e vou numerando enquanto eu tiver pontos. Não importa a quantidade. Agora, do lado esquerdo, os números negativos, escrevendo da direita para a esquerda, vamos numerar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até onde tiver marcação. Agora no eixo Y, na parte de cima, números positivos, da mesma forma, até o limite da marcação. E agora, na parte de baixo, os negativos, de menos 1, menos 2, menos 3, até onde tem marcação. Vou marcar o ponto A, 1, 2, lembrando que 1 é o valor de x, 2 é o valor de y, então eu vou aqui no ponto 1 de x e vou traçar uma linha perpendicular. Mesma coisa, agora no ponto 2, no eixo y, traçando uma linha perpendicular. Observando que essas duas linhas, elas se cruzam aqui nesse ponto. Marquei o ponto. Esse aqui é o ponto A. Para marcar o ponto B de coordenadas menos 3, 5, venho aqui no ponto x igual a menos 3 e vou traçar a perpendicular. Agora no eixo y igual a menos 5, também traçando uma perpendicular, encontrei aqui um ponto de interseção. Marquei o ponto. Esse aqui é o ponto B, de coordenadas menos 3, 5. Menos 3 é o valor de x, 5 é o valor de y. Vou marcar o ponto C, de coordenadas menos 7, menos 6. Menos 7 será no eixo x e menos 6 será no eixo y. Venho aqui no eixo x, no ponto menos 7, vou traçar a perpendicular. No eixo y, no ponto menos 6, tracei a perpendicular,
Encontrei aqui uma interseção e marquei o ponto C de coordenadas -7, -6. Agora o ponto D de coordenadas 6, -4. Aqui no eixo X, no ponto 6, vou traçar a perpendicular. E no ponto -4, no eixo Y, também vou traçar uma perpendicular. Encontrei aqui uma interseção. Marquei aqui o ponto D de coordenadas 6, -4. Agora, marcando os pontos nos eixos, é mais simples. O ponto E de coordenadas 8, 0. Eu tenho somente valor para x, que é 8. Venho aqui no eixo X, localizo o ponto 8 e vou marcar o ponto E. O ponto F de coordenadas 0, 5 tem somente valor para y. Venho aqui no eixo Y, no ponto 5, e vou marcar o ponto. Aqui eu tenho o ponto F de coordenadas 0, 5. O ponto G de coordenadas -2, 0 tem somente valor para x. Vou procurar aqui no eixo X o ponto -2 e vou marcar. Esse aqui é o ponto G de coordenadas -2, 0. O ponto H de coordenadas 0, -1 tem apenas valor para y. Venho no eixo Y, encontrar o ponto -1 e vou marcar. Aqui o ponto H de coordenadas 0, -1. Marcando também a origem, normalmente chamada de O, de coordenadas 0, 0. Não tem um valor para x nem para y, mas o ponto é a interseção dos eixos. Marcando aqui o ponto O, que é a origem do sistema de coordenadas cartesianas.